Eu fiquei numa dúvida tremenda ainda há pouco quando comecei a pensar no que eu iria falar aqui para vocês hoje, nesta quarta-feira. Que é quarta-feira, hein? Puxa, hoje é dia 22 de junho. 22 de junho, quarta-feira. Porque, primeiro que eu estava muito determinado a falar aqui para vocês sobre essa desordem social e política que está ocorrendo nesse momento aqui no Rio Grande do Sul e em Porto Alegre, especificamente em Porto Alegre. Tudo pela mão de grupelhos conhecidos, velhos conhecidos, ligados principalmente ao PSOL e ao PSTU, mas também ao PT. Esses grupelhos de esquerda, sempre, né? Aqui em Porto Alegre, vocês que não estão aqui em Porto Alegre, estão me vendo em outros locais aqui, devem estar se perguntando, mas do que ele está falando, né? Eu estou falando do seguinte: nas últimas semanas ocorreram várias invasões e ocupações de prédios públicos aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Primeiro de escolas por parte de alunos aí, as lideranças são todas ligadas ao PSOL. 160 escolas foram ocupadas em várias partes do estado, né? Lá em São Paulo e no Rio de Janeiro, quando tentaram a mesma coisa, os governadores Pezão e Alckmin simplesmente mandou a PM para lá e tirou aquele pessoal todo na borracha, né? Bom, depois os próprios professores estaduais que estão alojados ali no CEPER, que é um sindicato poderoso dos professores, também ligados umbilicalmente ao PSOL, mas também ao PT, ao PSTU, que apoiou esses mesmos ativistas estudantis, eles foram e ocuparam as instalações do centro administrativo, o centro nervoso da administração estadual, né? Da mesma forma que nas escolas, eles também não foram retirados à força do centro administrativo. E depois, alguns desses estudantes aí, sempre junto com o pessoal do CEPERS, né, invadiu a Secretaria da Fazenda. Aí o que aconteceu? O governo foi lá e, sem pedido de reintegração de postos, porque não há necessidade de nada disso aí. Isso aí é um espólio possessório, vai lá e tira, não sai por bem, sai por mal, como saíram esses aí da Secretaria da Fazenda. Foi tudo parar no presídio central, né? As mulheres pararam no Pelletier. Esse presídio central, olha, eu não aconselho ninguém, viu? Porque que tem de estuprador de homem ali não é brincadeira, não. O sujeito entra homem ali e sai menina. E agora nós chegamos ao cúmulo, nesta terça-feira de tarde, de uma invasão e ocupação da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. E o próprio presidente da Câmara, o vereador Cássio Trogildo, se arvorou em defensor dos invasores, de protetor dos invasores, e em vez de botar essa gente toda para fora, deixa conspurcar o legislativo dessa maneira, né? Ele pagou o mico. E o que aconteceu? A Câmara não pôde funcionar, plenário, por dentro. Agora, nessa quarta-feira de tarde, eu soube ainda há pouco, agora são 17 horas e 20 minutos, que os taxistas que estão revoltados contra uma proposta de legalização do Uber fecharam a Câmara por fora. Ou seja, tá como o diabo gosta aqui em Porto Alegre. A Câmara de Vereadores cercada por fora e cercada por dentro, né? Isso é uma escalada. Esse ano tem eleições, inclusive, aqui em Porto Alegre. Esse pessoal está testando os nossos governantes, testando o governador Sartori, testando o prefeito Fortunati, testando o presidente da Câmara, presidente da Assembleia, que aliás eu até esqueci, mas foi invadir também a Assembleia Legislativa. Olha, quem tem autoridade e não sabe usar a autoridade que tem, não merece ter autoridade nenhuma. Isso aí há um cheiro ruim de desordem no ar, né? E tudo, é claro que são os provocadores de sempre dessa extrema esquerda, mas as autoridades não estão sabendo se impor, não estão cumprindo o seu dever de casa, né? Não estão cumprindo. Mas não era sobre isso que eu queria falar aqui com vocês hoje, porque realmente o que estava me interessando mais era conversar sobre a questão do Jair Bolsonaro, né? Eu já escrevi ontem, terça-feira, eu escrevi aqui, eu escrevi no meu blog, né,
que o Supremo Tribunal Federal, ao tornar réu o deputado Jair Bolsonaro do alto da tribuna da Câmara dos Deputados, ter dito que a deputada Maria do Rosário, sua colega de Câmara, nem merecia ser estuprada de tão feia que era, e o Supremo Tribunal Federal abriu um processo contra o deputado Bolsonaro, né? E agora é réu. Bom, olha, o meu Facebook está assim, coalhado de manifestações a favor do Jair Bolsonaro, que está cotadíssimo para ser candidato a presidente da República. Eu vi muita gente falando a respeito disso aí, mas eu mesmo escrevi aqui nesse blog o seguinte, que o Supremo Tribunal Federal, com essa decisão, está usurpando prerrogativas constitucionais do Congresso Nacional. Todo mundo está careca de saber que o parlamentar, na sua atividade como parlamentar, mas principalmente da tribuna, tudo que ele fala ali, ele é absolutamente violável, o que ele está falando ali. Então ele pode dizer o que quiser? Sim, ele pode dizer o que quiser do alto da tribuna, como parlamentar. Não tem punição se ele se passar? Como que não tem punição? Tem punição sim, ele pode inclusive perder o mandato. Mas cabe ao Supremo Tribunal Federal, portanto ao Judiciário, abrir um processo contra esse parlamentar, cassar o seu mandato, metê-lo na prisão? É evidente que não. A Constituição é muito clara quando atribui essa prerrogativa exclusivamente à casa a qual pertence o parlamentar. É só se queixar à comissão de ética e iniciar um processo ali por falta de decoro, e ali é que se resolve isso. É como está sendo resolvido aqui em Porto Alegre, por exemplo, na Assembleia Legislativa, o caso do deputado Mário Jardel. O Ministério Público até começou a investigar o deputado Mário Jardel, mas não iniciou processo judicial nenhum contra ele, porque não podia, porque isso é atribuição da Assembleia. E é na Assembleia que ele está sendo cassado. É na Câmara que está sendo cassado o deputado Eduardo Cunha, por falta de decoro, na Comissão de Ética, depois pela Comissão de Constituição e Justiça e agora pelo plenário. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal essa prerrogativa. Foi uma usurpação de poderes. Como já aconteceu, aliás, antes eu denunciei aqui, com o próprio senador Delcídio Amaral também. O Supremo usurpou das suas funções ao mandar prender o senador Delcídio Amaral. Não podia ter feito aquilo, usurpou as suas funções. Nós todos sabemos que a própria polícia ou qualquer cidadão, e depois o judiciário, pode prender um parlamentar quando ele não estiver no uso das suas prerrogativas de parlamentar e estiver cometendo um crime inafiançável, em flagrante. Vários casos já ocorreram desses no Brasil. E exclusivamente nesses casos é que pode acontecer algo semelhante. Não foi o que aconteceu com o Delcídio Amaral e não é o que está acontecendo com o deputado Jair Bolsonaro. Se a Câmara dos Deputados e o Senado Federal não colocar um fim a essas tentativas de usurpação das prerrogativas dos parlamentares por parte do Judiciário, sobretudo do Supremo Tribunal Federal, o que nós vamos acabar tendo aqui no Brasil é a ditadura do Judiciário. O próprio Rui Barbosa já se cansou de falar o seguinte: a pior das ditaduras é a ditadura do Judiciário. Mas o pior de tudo é que essas ações da maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal estão ocorrendo em cima de parlamentares que estão em conflito com o PT. Os parlamentares do PT e os seus aliados da esquerda, esses nada sofrem por parte do Supremo Tribunal Federal. Até pelo contrário, porque a deputada Jandira Fegali, quando acusou o senador Aécio Neves, indiretamente, né? Mas acusou claramente de ser até um traficante de cocaína, o que aconteceu no Supremo? O ministro Celso Mello não acolheu a ação intentada pelo Aécio Neves sobre justamente o argumento de que o Supremo não tem essa prerrogativa e que esse assunto deveria ser decidido no âmbito do Senado Federal. Quer dizer, 2 pesos e 2 medidas, né? Não, 1 peso e 2 medidas. É isso aí, senhores, eu volto.